Olá pessoal, essa aqui é a segunda parte do vídeo do estudo sobre Gênesis profético. E antes de dar continuidade ao conteúdo, gostaria de apenas frisar algumas coisas que acabei esquecendo de comentar no vídeo anterior. Ah, Coisa básica mesmo. Ah, a criação em 6 dias, nós sabemos que 6 dias tem essa duração de horas aqui. 6 vezes 24 dá 6 vezes 24 dá 144. Esse mesmo número é o número que vai aparecer lá em Apocalipse 7. Vai estar relacionado aos 144 mil selados, que no caso é a igreja, simbologia da igreja, que não é um número literal, sabemos disso, mas simboliza o Israel de Deus unificado. Então esse número 144 dá uma ideia de trabalho, certo? Que estaria sendo realizado pela igreja entre o quinto e o sexto milênio aqui, e quando viesse o sétimo milênio, no, no ano sabático, a igreja vai descansar de tudo, vai entrar no repouso. Então, era somente essas coisas que eu gostaria de frisar aqui. Agora vamos para a segunda parte. A gente deu uma verificada aqui em Gênesis 22. A gente falou sobre a prova de fé que Deus impôs a Abraão. A gente falou da simbologia das estrelas dos céus, da areia, da praia do mar. Inclusive são essas promessas que vão se estender até Isaac e até mesmo Jacó. E aqui de Jacó, as 12 tribos de Israel vão ser originadas, vão constituir a nação de Israel. E a gente vai ver um pouquinho sobre as 12 tribos de Israel. Mas antes de dar o pontapé inicial, a gente vai aqui para um texto de Êxodo 19, verso 6. Vai ser dito isso daqui: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus comunica isso a Moisés e ordena que seja transmitido ao povo de Israel. Isso aqui trata-se da aliança a qual Deus estava fazendo com o povo no deserto. O Israel, toda a nação israelita, ela deveria ser um reino de sacerdotes. Mas incrivelmente, a gente vai perceber que não é bem isso que vai acontecer. A gente vai ver que somente a tribo de Levi vai ficar encarregada, a ela vai ser dada, vai ser conferida essa missão do sumo sacerdócio, e não toda a nação de Israel. E justamente isso tudo foi ocasionado pela dureza do coração de todo o povo, onde teve a rebelião de Corá, onde o povo se dividiu, né? E só que isso daqui ainda vai voltar a acontecer. A gente vai estar sendo um reino de sacerdotes e uma santa nação. A igreja vai estar sendo isso aqui na volta de Cristo, quando todo o reino de Israel estiver unificado. Só que a gente vai ver
aqui um pouco mais sobre a divisão do reino de Israel. E a gente vai ver também sobre a reunificação do reino de Israel, a restauração de Israel. Então vamos, a gente tem 4 textos aqui para ler. Gênesis 48, verso 16, Gênesis 49, dos versos 8 ao 12, 1 Reis 11, dos versos 31 ao 32, e Oséias capítulo 4, verso 6. Então, bora ler aqui 1 Reis 11, dos versos 31 ao 32, para começar. Aqui, antes de ler esses textos, a gente vai dar uma contextualizada. Aqui, até aqui o reino de Israel estava unificado. O que vai caracterizar e vai originar essa divisão, essa cisão no reino de Israel é uma transgressão feita por Salomão. O que foi que aconteceu? Salomão, ele em certo momento transgrediu a Deus, erigindo, construindo altares nos montes de Israel, que teriam por funcionalidade os sacrifícios, a ocorrência de sacrifícios pelas concubinas de Salomão aos deuses pagãos Baal e Aserá. Deus tinha alertado sobre as gravíssimas consequências que poderiam vir por meio dessa transgressão cometida por Salomão. E o que seria essa gravíssima consequência? Seria a própria divisão do reino de Israel. O que foi que aconteceu? A maioria das tribos do reino de Israel, que estavam sob, logicamente, o domínio de Salomão, passaram para o domínio de Jeroboão. Jeroboão, ele era um efraimita e servo ali do reino de Israel. Só que Deus, ele já tinha preparado uma tribo para ficar de herança a Davi. Por amor a Davi, ele reservou especificamente essa tribo por amor a Davi, para que ali também o seu filho Roboão ele fosse rei. Então a gente tem a divisão desse reino de Israel em 2 outros reinos. O reino do norte ficaria onde ficariam as 10 tribos, também seriam conhecidos como reino do norte. E reino do sul ficariam conhecidas as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. Bora ver isso aqui nesses 4 versos aqui. Vamos ler a partir do 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam só os 2 no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços. Olha só, símbolo aqui da divisão do reino de Israel.
disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então a gente vê que Jeroboão, ele era um efraimita, e o poder dessas 10 tribos passou para o seu domínio. E a gente tem um porquê disso. A gente tem um motivo do porquê disso. Tá? Vai estar lá em Gênesis, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Assim como tem também um propósito pelo qual Deus reservou uma tribo a Davi, que seria Judá, a própria tribo da qual descendia o seu filho Salomão e o próprio Davi, certo? Então vamos ler aqui esses textos. Vamos ler aqui Gênesis 48, verso 16. Aqui, nesse capítulo, a gente vai ver que Jacó, ele já está debilitado, bastante debilitado devido à velhice. E José, ele teve 2 filhos. Os nomes deles são Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, Efraim era o filho caçula, não é? Então, nesse momento, a gente vai ter uma bênção profética que o próprio Jacó vai fazer para os seus 2 netos. E olha só que coisa. Vamos ler. Vamos lá a partir do verso 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem José, pois fê-lo chegar a ele. E ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. A gente já viu aqui uma coisa bem interessante. A mão direita era onde deveria ser a bênção recaída sobre aquele que a mão direita fosse posta, entendeu? Só que ela foi posta na cabeça do filho mais novo, no caso Efraim, e não do filho mais velho como deveria ser. Então Deus já está mostrando através de Jacó aqui uma coisa bem interessante. Vamos ler aqui os versos seguintes.
E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Só que, dependendo da versão que você esteja lendo, você não vai ver essa expressão, e cresçam em multidão no meio da terra. Vamos alterar aqui de versão. Olha só, o anjo me livrou de todo o mal. O anjo que me livrou de todo o mal abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais. E multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha só, que tremendo isso daqui. Você se pergunta, como é que peixes podem sobreviver fora d'água? Né? Se lá é que eles têm o seu habitat natural. Isso daqui já está se tratando de uma profecia para o futuro, que Deus já está preparando com muito cuidado aqui em Gênesis 48, verso 16. Vamos ler aqui dos versos 17, porque tem mais coisinhas aqui interessantes. Ó, vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o meu primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. E a gente está vendo, olha só que coisa. Multidão de nações. A gente vai começar a entender muitas coisas a partir disso aqui. Lendo isso daqui, a gente dá pra gente concluir do porquê o reino, a maioria das tribos de Israel, do reino de Israel, passaram a mão de um efraimita. Porque aqui está sendo profetizado que Efraim seria uma multidão de nações, seria um reino, mas também seria uma multidão de nações. Vamos entender o porquê. Bora ver agora Gênesis 49, dos versos 8 ao 12. Aqui é a bênção que Jacó está fazendo aos seus 12 filhos. No verso 8 ao 12 vai estar a bênção sobre Judá, né? Então vamos ler aqui. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se obedecerão. E se congregarão os povos. Olha só. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta
cepa mais excelente. Ele lavará sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e seus dentes brancos como leite. Aqui já fica bem explícito que daqui, dessa tribo de Judá, viria o Messias, o leão da tribo de Judá. Tá lembrado? Apocalipse 5:5. Não chores, esse aqui é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quebrar o livro, abrir o livro e desatar os 7 selos. Então a gente já está vendo aqui o motivo pelo qual Deus reservou Judá como uma tribo de herança por amor de Davi. Com relação a Efraim, porque a gente vai ver do porquê, o que foi que aconteceu que se tornou uma multidão de nações. Bem, nós temos que Efraim se tornou cabeça das 10 tribos, certo? Efraim se tornou cabeça das 10 tribos, sendo isso profetizado em Gênesis 48. Enquanto que Judá permaneceu ali junto com Benjamim, formando um outro reino. Então, um reino seria chamado de Reino do Norte, que seria no caso Efraim, junto com as 10 tribos ali, totalizando no meio das 10 tribos. E Judá ficaria conhecido como o Reino do Norte, encabeçando Efraim, 2 tribos. Ou seja, nós temos 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. E a gente vai ver que essas 10 tribos, em que uma delas é cabeça de todas as outras, Efraim no caso, a gente vai ver que essas 10 tribos que formam um reino, elas vão começar a ser chamadas de Casa de Israel. Casa de Israel. E as outras 2 tribos que compõem o outro reino, Judá, né? Essas 2 tribos, Judá e Benjamim, vão ser chamadas de Casa de Judá. Então, mais uma vez recapitulando, as 10 tribos vão ser chamadas Casa de Israel, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, vão ser chamadas Casa de Judá. Entendeu? Agora vamos ver o motivo pelo qual sobre Efraim vai ser profetizado que se tornaria como peixes, seria como peixes que habitam na terra, e seria uma multidão de nações. O que vai acontecer? A gente vai ler aqui em Oséias capítulo 4, no verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento.
Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui ele está falando da contenda com a casa de Israel, ou seja, Efraim junto com as 10 tribos. Efraim deixou de ser povo, né? Daí a gente começa a ver o desenrolar das profecias. Efraim deixa de ser povo porque transgride a Deus e vai assimilando a cultura de outros povos, sendo isso uma coisa totalmente reprovada por Deus Altíssimo, que a gente chama isso de helenização cultural, quando você assimila a cultura de outros povos. E Efraim, que ainda era povo, não tinha deixado de ser povo, estava começando ali a assimilar costumes dos povos pagãos, a adorar outros deuses, né? Como Baal e Aserá. Isso despertou a ira do Senhor. Então Efraim deixa de ser povo. Efraim é levada em cativeiro pelo rei da Assíria, e deixa de ser povo, se mistura entre as nações. E daí a gente vê que se cumpre totalmente aquilo que foi dito em Gênesis 48, verso 16, que eles seriam como peixes que habitam na terra. Entendeu? Que seriam uma multidão de nações. Então, Efraim vai se tornar isso aqui, ó. Efraim vai se tornar gentios. Judá, os que são da tribo de Judá, conhecido como judeus. Entende? E aqui a gente vai começando a já perceber que não é à toa aquilo que foi dito em Gênesis 48, verso 16, e dito em Gênesis 49, dos versos 8 ao 12. Entendeu? Com o desenrolar disso, Efraim deixa de ser povo, deixa de adorar a Deus, assimila o costume daqueles povos pagãos e deixa de ser povo, está misturado, vira gentios. Fica com esse título aqui. Então a gente vê que Efraim, ela se torna a tribo rejeitada. Ainda no profeta Oséias, Deus vai falar isso aqui. Judá seria a tribo escolhida. Agora por quê? Porque Deus, ele separou uma tribo ali destinada ainda também por herança a Davi, porque justamente de Judá quem viria? O Messias, a tribo do Messias. Então Deus, ele teve que tolerar os pecados da casa de Judá, né? Casa de Judá, Judá mais Benjamim, até a vinda do Messias, que seria quando ele remisse os dois povos, Efraim e Judá, na cruz. Só que aquilo ali foi só uma simbologia. Isso ainda vai acontecer, essa unificação que Paulo fala em Efésios 2, né? Que ele quebrou a parede de divisão que dividia os dois povos, né? E ele uniu os dois povos no seu corpo. Só que isso ainda vai acontecer. Tanto é que se
caso você é cristão, e se você for pregar essas coisas para os judeus que apenas aceitam a Torá, o Pentateuco, somente você vai ganhar aquela pessoa para Deus só por uma ação mesmo do Espírito Santo, porque não vai dar certo. Não se une uma ideia com a outra, entendeu? Ninguém aceita. Isso é um dos motivos pelos quais a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação, porque toda essa mensagem não chegou em plenitude na mente de toda a igreja, de judeus e gentios, entendeu? A igreja é constituída por judeus e gentios. Então, esse é um dos motivos pelos quais a igreja não vai ser arrebatada antes da tribulação, por causa ainda da incredulidade. Mas muitos ainda hão de crer. Isso vai acontecer ainda. Então a gente vê essa configuração toda acontecendo, Efraim deixando de ser povo. Agora, por que os pecados da tribo de Judá estavam sendo tolerados? Porque lá eles tinham ainda as festas. Judá ali permaneceu com Deus, Efraim não. Foi e se misturou com os povos. Judá permaneceu com Deus. Lá eles celebravam as festas, né? E daquela forma Deus aceitava eles, todos os sacrifícios, e dessa forma os pecados iam sendo tolerados, iam sendo perdoados até a vinda do Messias. Beleza? Então, passado tudo isso daqui, a gente vai ver agora as promessas de restauração de todo o reino de Israel, que é a própria igreja, certo? Não adianta querer eximir a povo de Israel é um e igreja é outro povo. Não. A igreja é constituída de judeus e gentios, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui na mensagem. Restauração de Israel, o grande milagre. Ezequiel. Temos aqui muitas coisas para a gente ler. Vai ser bem interessante, beleza? Então vamos começar aqui pegando Ezequiel capítulo 34, dos versos 11 ao 15, depois do 23 ao 25. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos
e nos montes e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Aqui, de onde é que você acha que Jesus tirou aquela parábola do bom pastor? De onde é que ele tira essa ideia de pastor? Só um homem com onisciência, conhecimento total das escrituras, pode fazer esse, vamos dizer assim, esse scanner profético pelas profecias e buscar esse exemplo do pastoreio, do pastor. Entende? Então, as ovelhas que se encontram dispersas é a casa de Israel, é Efraim, são os gentios, entendeu? E assim a gente vai conseguindo entender um pouco mais das coisas até que elas vão acontecer, entende? Então essa mensagem precisa chegar até a mente de todos vocês, que isso aqui, meu irmão, isso aqui só tem a te edificar. Olha só que promessa: tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Opa! Introduzirei na terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Essa parte aqui de introduzir na terra vai aparecer lá também no Cântico de Moisés, em Êxodo 15, tá? E por falar em Cântico de Moisés, é bem profético a parte que fala da santidade. Poxa, do porquê Deus ter escolhido o cume dos montes de Israel como a habitação da santidade, mas por que será que ele ordenou que o tabernáculo fosse construído no deserto e não no monte da sua santidade? Hein? Então isso aí tudo já é profecia para o futuro que vai acontecer. O povo de Deus vai estar habitando nos montes de Israel. Entende? Então a gente vai passar aqui para o próximo texto. Ezequiel 36, do 24 ao 38. Vamos lá. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, o caso de Israel. Se referindo a Efraim e as outras tribos,
ao reino do norte, né, da casa de Israel, que se misturou entre as nações. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada nos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, olha só o que vai acontecer no retorno de Cristo. O jardim do Éden vai ser restaurado. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor, vamos ver depois em outro vídeo, que nações são estas que vão restar, que vão estar sob o nosso domínio da igreja, né? Que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que ele multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então, promessa de restauração aqui para Israel, que vai acontecer, né, no retorno de Cristo. Isso vai se planificar no retorno de Cristo, como a gente já tinha visto. Próximo texto é Ezequiel 37, dos versos 19 até o 28. Diz assim: Ezequiel 37, famosa passagem que fala sobre o avivamento da casa de todo o reino de Israel, né? Mas vamos ler aqui o verso 19. Tu lhes dirás, falando com o profeta Ezequiel: assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José. Olha só. Que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e eu o ajuntarei ao pedaço de Judá. Olha só, congregação. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e eu os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Aqui Deus falando, se referindo aos efraimitas, ou aos gentios, né? Então diz assim no verso 22: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, olha só, falando de Jesus aqui, não de Davi. Davi está sendo utilizado como figura de Jesus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Olha só, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz.
A aliança eterna que ele vai fazer com a igreja será a aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Olha só que promessa maravilhosa e linda. Isso aqui tudo vai acontecer no retorno de Cristo. É o que vai falar também lá em Apocalipse, quando o noivo chega e é dito: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Então a gente observa mais uma grande profecia aqui para a reunificação, para a restauração do reino de Israel, que é a igreja de Deus. E aqui a gente tem mais 3 textos para ler, mas vai dar certo. Vamos lá. Oséias capítulo 1, no verso 6 ao 11. Aqui, para contextualizar, Oséias, ele foi profeta e ele teve alguns filhos com uma meretriz, e alguns desses filhos, eles são figuras simbólicas de algumas coisas que iriam acontecer com Israel. Então vamos ver aqui a partir do verso 6. Tornou ela a conceber, a meretriz, e deu à luz uma filha. Diz o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, ou Lo-Ruamá. Desfavorecida. Desfavorecida. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, ou seja, Efraim e as outras tribos, os gentios, né, que se tornaram uma multidão de nações aí, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo ar, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, é o nome da filha de Oséias, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, Lo-Ammi, porque vós não sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Mas olha aí, olha só que espiritual. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois o meu povo, os gentios, olha só, vós não sois o meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Olha que linda promessa. Agora olha só para o verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Uma só cabeça, está falando de um corpo aqui então. Que corpo é esse? É a igreja, constituída de judeus e de gentios. Judeus e gentios. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O que é que significa Jezreel? Deus semeia. Olha só que espiritual. Esse dia de Jezreel também é o mesmo dia do retorno de Cristo, da instauração do reino de Cristo. Em Isaías, quando Judá e Israel estiverem congregados, vai ser dito que eles vão subir da terra como se fossem carvalhos, como se fossem trigo ao Senhor, plantação do Senhor, entende?
Então isso aqui é tremendamente espiritual. Está falando da ressurreição e de muitas outras coisas, festa dos tabernáculos, etc. Mas então a gente já entendeu aqui a mensagem que é da restauração de Israel, ou da igreja, certo? Do povo de Deus. E aqui a gente vai só para enfatizar um pouco mais disso. Eu botei o texto de Romanos 9, né, dos versos 25 ao 26, onde Paulo vai citar o profeta Oséias, vai citar louvo amai, louvo a mim, vai falar sobre o alcance dessa profecia aos gentios, certo? Aqui a gente tem Oséias 2, dos versos 14 ao 23. Vamos só dar uma pequena olhada aqui. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Está falando da igreja quando estiver aqui para o deserto, devido à perseguição do anticristo. Ele falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como os dos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves dos céus e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Deus está falando aqui que diferentemente das inconstantes chuvas, dos climas próprios para as plantações daqui, que são inconstantes esses climas, no reino dele não vai ter isso, tudo vai ser constante. A terra vai dar chuva, a terra vai mostrar novidade, tudo praticamente vai voltar a ser como era para ser no Jardim do Éden, né? Então vai dizer que semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e não meu povo. Ou seja, aqui ele está falando da casa de Israel, dos gentios, de Efraim, né? Que se misturou entre os povos. Vai ser dito, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Olha só que coisa linda. Restauração aqui da casa de Israel. Então vamos dando seguimento aqui. A gente pode ler mais versículos. Esses aqui eu vou deixar para que vocês leiam mesmo, certo? Também vai falar sobre a restauração da casa de Israel. E o mais interessante que gostaria de frisar aqui, vocês podem ler esses textos aqui em casa, tá? Eu vou ler somente esses aqui. O que eu queria frisar era a parábola do filho pródigo, da parábola da ovelha perdida e parábola da dracma perdida. Isso aqui, essas três parábolas estão interligadas e estão falando sim da restauração de Israel. Não tão
falando somente da mensagem de arrependimento, de uma mensagem de perdão ali, de uma mensagem de amor, mas estão falando da restauração de Israel, entende? Então, essa passagem você vai achar em Lucas 15, dos versos 4 ao 32, onde vai estar falando dessas três aqui. A gente, olhando para a parábola do filho pródigo, a gente observa que o filho mais moço, ele decide pegar o que é dele e ir para o mundo e ter uma vida dissoluta. E quem é que fica com o pai? O filho mais velho. O filho mais moço, então, seria Efraim. A tribo é rejeitada, a tribo que se rebelou e assimilou os costumes dos povos e se misturou entre as nações. Teve uma vida dissoluta, não é? Então, o filho mais novo seria Efraim. O filho mais velho seria Judá. E então, aí é que existe aquele grande período de fome na terra, e aí ele decide retornar. Aí o arrependimento, o retorno de Efraim, que vai se consolidar, vai ser consumado no retorno de Cristo. Essa reunião dos dois filhos, né? Do filho mais velho com o filho mais moço, Efraim e Judá. A reunião da igreja. A igreja vai estar ali totalmente junta. Agora sim, judeus e gentios juntos, servindo ao Senhor. E a parábola da ovelha perdida vai falar também sobre Efraim, né? E vai estar ligado com essas parábolas aqui do pastoreio de Ezequiel também, e com um monte de outras coisas. A parábola da dracma perdida, ela vai estar mais ligada com a própria casa de Judá, né? Porque a mulher, ela perde a moeda dentro da própria casa. Então, Deus ainda assim, mesmo Judá ficando com ele, permanecendo com ele, ele ainda estava triste, porque o povo ainda não parava de pecar. E ele sabia que a verdadeira mensagem da reconciliação de tudo viria por meio de Jesus. Por isso, esse plano todo, né? Por isso que ele veio da casa de Judá, para reunir os dois povos novamente, porque um dia eles foram um povo, um só povo. Hoje são dois povos, mas futuramente serão um só povo. Entende? Então vamos ler aqui esses textos de Jeremias 31, do verso 1 ao 34. Diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, seria o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o meu povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel. Está falando com Efraim, os gentios. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim,
levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltaram para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aqui está a reconciliação do filho pródigo, entendeu? Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aonde vir e exultar na altura de Sião, radiante de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Então, vamos só dar uma pequena pulada aqui de texto. Deixa eu pular para o verso 33 e 34, que são os principais. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, aliás, inscreverei. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Não ensinará cada um mais ao seu próximo, ao seu irmão, né? Dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os pecados, jamais me lembrarei. Então a gente acaba aqui Jeremias 31. Aqui o 33 vocês podem depois dar uma lida. Vamos ler só para acabar Isaías 54, então o 13 e Isaías 55. Vamos lá. Canta alegremente, ó estéreo. Olha só, tá falando com Efraim, né? E as outras tribos que se misturaram às nações, da casa de Israel, ou dos gentios. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. A casada seria a casa de Judá, né? Que permaneceu com Deus. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus.
Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor. Ó aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, a gente leu aqui até o 13. Bora só ler para acabar Isaías 55, dos versos 3 ao 5. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha só, Davi que está apontando já para Cristo aqui. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando da autoridade que o Pai concedeu ao Filho de governar os povos, né? Isso aqui vai se consolidar, vai se consumar na vinda dele. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém. Então assim a gente termina essa mensagem aqui, essa grande mensagem de restauração, essa mensagem profética que fica escondida nas escrituras, que às vezes passa batido, né? Mas que muitas vezes nós precisamos refletir para que a gente possa achar e desvendar esses enigmas que o Senhor Deus deixa para nós, porque são reveladores e revelam muita coisa mesmo, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Leiam esses textos aqui. Podem ler Isaías 11, Isaías 12, Isaías 65, verso 1. Inclusive Jeremias 33, dos versos 3, pula para o 7 até o 8, pula para o 11, certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Se puder, compartilhe esse vídeo. Se inscreve aí no canal. Que o Senhor te abençoe. Até.